Bom, gente, vamos continuar aqui. Agora a gente vai ver a parte de gráficos de uma forma mais detalhada. Vamos iniciar aqui pelo plano cartesiano. O plano cartesiano, a gente tem aqui, vamos ver aqui os seus componentes, né? Os eixos coordenados, que são o eixo X, esse daqui na horizontal, desculpa, e o eixo Y, que está aqui na vertical, tá? Eles se tocam exatamente em um ponto que a gente chama de origem, que é esse ponto bem aqui, que é o zero. Percebam que aqui a gente tem valores, ó, 1, 2, 3, para a direita do zero, né? Valores positivos, e para a esquerda, valores negativos, menos 1, menos 2, cada vez números menores. Da mesma forma que no eixo Y, a gente vai ter valores positivos para cima, 1, 2, 3 e assim por diante, e para baixo valores negativos, tá? O plano cartesiano ele é composto de infinitos pontos, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês de um ponto. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um valor no eixo X, um valor no eixo Y e vai formar retas que são perpendiculares a esses eixos, ó. Vamos imaginar aqui no 2, por exemplo. A gente vai passar uma reta aqui, ó, que forma 90 graus, que nem uma cruz, né? 90 graus com o eixo X, passando pelo 2. Agora a gente vai passar uma reta que é perpendicular ao eixo Y, ou seja, forma uma cruz com ele, ó, um ângulo de 90 graus, e que passe pelo 1. Essa reta que passa pelo 1 e essa reta que passa pelo 2 vão se tocar em um ponto. É esse daqui, ó. Esse ponto daqui vai determinar um ponto, a gente pode chamar ele de ponto P, por exemplo. Esse ponto P ele vai ser determinado pelo par ordenado. E que par ordenado é esse? Esse par ordenado segue uma ordem. O par ordenado é composto pelo 2, que está no eixo X, e pelo 1, que está no eixo Y. Então, o par ordenado 2, 1 determina o ponto P. Ok? O par ordenado 2, 1 determina o ponto P. E quem é 2 e 1? São as coordenadas desse nosso ponto que a gente está imaginando aqui. Onde o 2 vai ser a nossa abscissa e o nosso 1 vai ser a nossa ordenada. Tá bom? Vamos ver outro par ordenado aqui, outro ponto. Vamos ver o 4 menos 3. Como é que a gente determina ele? 4 menos 3. Lembra que é um par ordenado, segue uma ordem. Primeiro no eixo X, depois no eixo Y. O par ordenado 4, 3 vai ser o quê? A gente traça essa reta que passa pelo 4, passa a reta que passa pelo menos 3, e o ponto de encontro vai ser quem? Bem aqui, ó. Esse é o ponto de encontro das duas retas, ou seja, o ponto, vamos chamar de ponto Q. O ponto Q é exatamente esse ponto no plano cartesiano, determinado pelo par ordenado 4 menos 3. Ou seja, ele assume o valor de 4 no eixo X e menos 3 no eixo Y. É um par ordenado cuja abscissa é 4 e ordenada é menos 3. Perfeito? Vamos então aqui no GeoGebra, tá? Dar uma olhada no que eu acabei de falar. Percebam aqui que eu estava comentando com vocês do ponto 2, 1, certo? Dê uma olhada aqui, ó. Como é que a gente representa o par ordenado? Parênteses e uma vírgula separando a abscissa, que é o nosso x, né, 2, e a ordenada, que é o nosso 1, tá? Está no
é o y, está no eixo y. Eixo x e eixo y. Então esse foi um dos pontos que a gente viu. O outro foi o 4 menos 3. Está aqui, ó. Abscissa 4, ordenada menos 3. Está aqui o par ordenado 4 menos 3. 4 é o x, menos 3 é o y. Tá? Além disso, quando a gente pega uma certa quantidade de pontos, um conjunto de pontos, eles podem formar o que a gente já tem visto, né, nos vídeos, nos últimos vídeos, que são os gráficos. Tá bom? Vamos tirar aqui os pontos. Por exemplo, se a gente já viu essa função antes, 2 menos x, tá? Ela é uma reta. Então, esse conjunto de pontos aqui, que fica sob a reta, forma esse gráfico daqui, tá? Essa função g. Quem é que pertence a esse gráfico? Por exemplo, um ponto 1, olha aqui, ó. O ponto em que é determinado pelas coordenadas 1, abscissa 1, ordenada 1. Outro ponto, menos 2, 4, tá bom? E assim por diante, ó. 5, menos 3, é outro ponto. Aqui, ó, esse ponto aqui é quem? 0 no eixo x, ó, 0. 2 no eixo y, aqui é a reta em cima do 0, né, que sai do eixo x. Está aqui o 0 no eixo x. A gente passa uma reta perpendicular, formando uma cruz, que é o próprio eixo y. Né? E uma reta que passa pelo 2 e que seja perpendicular ao eixo y, formando também uma cruz. Ó. Tá? Quando a gente pega essa reta que passa pelo 0 e essa reta que passa pelo 2, o ponto de encontro é bem aqui. Então esse é o ponto determinado pelas coordenadas, o que? 0, 2. 0 no eixo x, 2 no eixo y. Tá? Vamos ver aqui? Olha só, vou escrever aqui para a gente ver. 0,2. Olha lá o ponto. É exatamente o que eu estava falando. Tá ok? Perfeito. Bom, aqui a gente está vendo que o nosso gráfico toca duas vezes, né, nos eixos. Uma vez no eixo x e uma vez no eixo y. Né? E percebam que ele é um gráfico que ele não tem nenhum tipo de saltos, de buracos, de nada do tipo. Ele é contínuo, uma reta infinita, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com o nosso próximo exemplo aqui. Pronto, deixa eu tirar aqui a reta. Essa também, ó, eu pedi para vocês tentarem visualizar em outro vídeo esse gráfico aqui, ó. Depois de ter determinado se y era uma função de x ali num exercício, tá? Então, ao determinar esse gráfico, a gente vê que é isso daqui. É uma parábola, né? Isso daqui é uma função do segundo grau, com cavidade para cima, porque a gente olha para o a, né? O a está na frente do termo quadrático. Quem é o a aqui? Quando não tem nenhum número é 1. Né? Se é 1 e qual o sinal dele é positivo, com cavidade para cima. Se fosse menos 1, por exemplo, com cavidade seria para baixo. Tá bom? Tá aí, ó. Mas, o que eu queria comentar com vocês era que também, da mesma forma que o gráfico da reta 2 menos x, essa parábola, ela também é contínua, não tem nenhum tipo de salto, nenhum tipo de interrupção no gráfico. Ele infinitamente vai ser isso. Tá bom? Bom, por que eu estava falando que a função ela era contínua, que ela não tinha nenhum salto? A gente vai ver nesse exemplo aqui o porquê. Vejam só.
Aqui diz a tabela abaixo mostra um conjunto de valores para a pressão de vapor do etanol em função da temperatura, tá? Então veja que a gente tem a correspondência, né, desse valor com esse outro com mais esse daqui. Então a gente pode dizer que a gente tem um em função do outro, né? E se a gente for fazer um gráfico para isso, por exemplo, da temperatura no eixo das abscissas, ou seja, no eixo X, né? E a pressão de vapor no eixo das ordenadas, ou seja, a pressão está em função da temperatura, né? Sempre vai ser assim. Nossa variável y dependendo da variável x. Então a pressão vai estar no eixo y e a temperatura no eixo x, né? No eixo da horizontal. Então pegando esses valores aqui e associando no plano cartesiano, a gente vai ter o seguinte. Está aqui, ó. Para o 25 a gente tem esse valor, para o 30 a gente tem outro, 35. Então para cada temperatura aqui, ó, a gente vai ter uma determinada pressão. Ó. Temperatura, pressão. Temperatura, pressão. E assim por diante. Temperatura, pressão. Então, olha o que a gente tem aqui. A gente tem um ponto, né, para cada uma das temperaturas entre 25 e 55 graus. Né? Percebam o seguinte, a coordenada T de cada ponto é a temperatura e a coordenada P é a pressão. Tá? Então, como ficaria o nosso par ordenado? As variáveis, né, abre parênteses, as variáveis, a variável T, não é isso? Que está no eixo X, vírgula, P. Então, esses seriam nossos pares ordenados, tá? Que representam aqui o gráfico da nossa função. Nossa função seria só isso daqui. Percebam que ela não é contínua, né, como eu estava falando agora. Ela apresenta esse salto. O gráfico é esse ponto, aí pula para esse outro ponto, depois para esse, e assim por diante. Ele vai e tem saltos, né? Tem uma quebra aqui da linha do gráfico. Não, na verdade não tem linha, né? Só são pontos. Esse gráfico é composto apenas de pontos. Então, em resumo, a gente tem isso daqui, né? Nós temos as duas retas perpendiculares que se cruzam em um ponto, que é a origem, formando os eixos coordenados. Eles dividem, né? Como estava escrito lá na nossa primeira imagem. Eles dividem, né, o nosso plano em 4 quadrantes. Olha lá, primeiro quadrante aqui, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O que mais? São infinitos pontos, né, que são determinados por pares ordenados que são dessa forma, tá? Em que isso daqui, esses dois, esse par ordenado aqui, por exemplo, determinam um ponto, né? São coordenadas de um ponto. Por exemplo, aqui 0, 0, 0 no x e 0 no y. Que coordenadas são essas? No nosso ponto que é determinada a origem, né? A origem dos eixos. O encontro dos eixos. X é a abscissa, y é chamada ordenada. E cada coordenada é a distância do ponto em questão para cada eixo. Então, x é a distância, né? O valor de x é a distância do ponto para o eixo x. E y, esse valor de y, é a distância do ponto para o eixo y. O gráfico de uma função é o conjunto de todos os pontos, né, dos pares ordenados x, y, que satisfazem essa equação. A gente já viu que satisfaz. A gente tem um valor para x, a gente calcula, né, com relação à função e acha um valor para y. Perfeito? Bom, os gráficos descrevem, né, equações matemáticas, assim como qualquer conjunto de dados que se tenha. Tais dados podem ser contínuos ou discretos. Foi exatamente o que eu mostrei para vocês ainda agora. Contínuo quando não tem saltos, né? É uma linha que não tem separação nenhuma, ela é contínua. E os dados discretos, né, quando a gente vê graficamente, ele tem aqueles saltos, né? É composto por
saltos ou quebras, né, de linearidade ou da curva, e como foi o exemplo da pressão e temperatura, tá bom? Que era um gráfico formado por pontos. Perfeito?